Olá, hoje eu vou falar para vocês de 5 elementos fundamentais para você transformar uma entrevista inicial em atendimento. Eu sou Marcela Lasmar, sou especialista em escolha profissional e carreira e hoje eu quero falar para você, seja você que é recém-formado, seja você que já está aí no mercado há algum tempo, seja você que está vivendo, a sua transição de carreira. Muitas vezes a gente perde a oportunidade, a gente deixa escapar o peixe pelas mãos, por entre os dedos, por justamente, gente, não saber conduzir da melhor maneira uma entrevista inicial. Então, eu vou trazer para você hoje 5 elementos que são fundamentais para você conseguir converter essa entrevista em atendimento. Se estiver fazendo sentido para você, fica aqui comigo, já deixa o seu like e você vai saber. Pega papel e caneta e anota tudo que eu tenho para trazer para você hoje, que são dicas muito preciosas que fizeram a diferença na minha carreira e que espero que possa fazer diferença na sua carreira também. Primeiro elemento, contato inicial. Como eu devo reagir, Marcela? Como eu devo responder a um contato inicial? O contato inicial é aquele contato que a pessoa faz com você pelo WhatsApp, hoje em dia é muito comum, pelo WhatsApp, geralmente por mensagem de texto no WhatsApp. Se você tem, por exemplo, um LinkedIn profissional ou um Instagram, enfim, a pessoa te manda uma mensagem ali no privado. E uma coisa que a gente sempre recomenda e que tem feito muita diferença nos nossos resultados é justamente não responder apenas por texto a mensagem, ou retornar em forma de ligação, ou se for, por exemplo, um direct no Instagram, como a gente recebe muito também, a gente busca responder por áudio. Esse primeiro contato, gente, respondido por áudio, a pessoa ouve a tonalidade da sua voz. Ela viu que você realmente se importou em fazer aquele contato mais próximo com ela. Então, esse contato por áudio, por voz ou por ligação, ele faz com que realmente você crie já essa proximidade inicial. Um pecado que muita gente comete, gente, que o barco vai por água abaixo no contato inicial é você falar o preço do seu serviço. Quanto custa, Marcela, a sua sessão? A gente fazia muito isso no começo, eu e a Adriana. Depois a gente teve um estágio transitório, que eu diria, que a gente já entendeu que não valeria a pena. Primeiro que preço é diferente de valor. A pessoa precisa te conhecer, entender o valor que o seu serviço realmente vai agregar na vida dela, para ela entender que vale a pena ela pagar aquele valor. Então, não fale. No estágio transitório, como eu diria, eu não falava, mas quando a pessoa insistia um pouquinho pelo telefone, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, eu acabava falando com medo da pessoa não vir para a entrevista se eu não falasse o preço. Sabe quantas vezes isso aconteceu? Em 14 anos, uma vez. Aqui na Facilitando Escolhas, então, a gente não fala e a gente convida a pessoa para a entrevista inicial. Aqui a gente não cobra a entrevista inicial, a gente tem essa política de não cobrar a entrevista, justamente para dar à pessoa a oportunidade dela vir, de você entender qual que é essa demanda, enfim, poder apresentar o seu serviço, a sua proposta também. E se for de menor, gente, geralmente orientando de primeira escolha, a gente sempre orienta a chamar os pais, porque a chance de você não fechar é muito grande. A gente vê muito isso dentro da orientação profissional. Claro que a gente faz uma escuta separada do filho e depois dos pais junto. Então, contato inicial, galera, fica ligado, porque ali você já começa a ganhar o seu cliente. Segundo elemento fundamental, compreender a demanda. Como assim, Má? Bom, então a pessoa agendou a entrevista com você recebeu essa pessoa, você precisa entender o que fez com que aquela pessoa buscasse o seu serviço. Como que ela chegou até você, isso é importante demais também, Como que fez, o que fez que ela procurasse o seu serviço. Uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer, o que fez com que a pessoa procurasse aquele serviço naquele momento? Pode ser que seja um adulto, buscando aí uma orientação de carreira, uma ajuda para repensar a sua vida profissional. Tá, às vezes no momento de crise, isso é muito comum, chega muito para nós, mas às vezes é uma pessoa que já tá ali, repensando, sabe, há 1 ano, há 2 anos, às vezes há 5 anos, entender, obviamente, quais foram, quais são as principais angústias, até para você identificar se o serviço que você tem para oferecer é o que a pessoa tá indo buscar. Outra coisa importante também, nesse momento, gente, de escuta, de momento inicial aí dentro já da entrevista, é você entender qual que é a expectativa que aquela pessoa tem em relação ao processo. Isso é muito importante, Muitas das vezes a pessoa pode vir com uma expectativa de ter o resultado pronto, de um teste, aquela ideia
quadrada lá do teste vocacional de muitas décadas atrás. Essa proposta é muito mais que isso. A proposta é inovadora, a proposta é diferenciada, né? Os resultados são diferenciados. Entender a expectativa, fazer esse alinhamento, né? E é fundamental, inclusive, né, para você conseguir fazer o que a gente fala, né, de conectar com o seu orientando, de poder olhar nos olhos, né? E que bom que ele resolveu dar esse passo. Quando eu falo olhar nos olhos, gente, parênteses, não é só através do offline, não. No mundo online também, a gente consegue fazer essa conexão e gerar esse vínculo também. Terceiro elemento fundamental, se for um atendimento, como eu disse, de primeira escolha, vamos lá? Como que deve se dar aquele envolvimento dos pais? No contato inicial, se for menor, se for adolescente, você convida aí esse pai ou essa mãe para vir, beleza? Aí eles chegaram, como que você conduz, né? Má, por que vocês chamam os pais? Primeiro porque a gente entende, dentro do nosso método, a gente valoriza muito, muito, né? Não só o que está dentro da pessoa, mas a gente entende que o que está dentro é construído no contexto que ela está influenciado por todo esse cenário, né? Principalmente falando aí de escolhas profissionais. Primeiro, conhecer de perto essa família faz muita diferença, agrega muito, abre horizontes para nós, enquanto profissionais, na condução desse caso. Segundo, o adolescente não é quem vai custear o processo, em 99% dos casos, quem vai custear o processo são os pais. E aí eu falo para vocês assim de carteirinha, com base em muita experiência, que é muito diferente você como profissional apresentar o método, que nós vamos falar já já, do que o filho. Por mais que ele possa ter entendido a proposta, muitos casos de mentorandas nossas, nossa, Má, o pai e a mãe não veio nenhum dos dois para entrevista, o filho amou, mas a mãe não quis custear o processo, o pai não quis custear o processo. E sem contar, gente, que os pais estando presentes, a gente consegue fazer o que a gente chama de quebra de objeções. Por que esse processo ele é diferente? Por que não envolve testes, por exemplo? Antes de eu falar do quarto elemento, meu povo, principalmente, né, para nós psicólogos, a gente não aprende isso na faculdade. Então, se estiver fazendo sentido, você já deixa aí o seu like, se você ainda não clicou no like, porque eu vou trazer aqui agora onde muita gente, aonde a vaca vai pro brejo. Quarto elemento, gente, a apresentação da sua proposta. Primeira pergunta que tem que ficar, ou melhor, primeira resposta, né, que tem que ficar muito claro na sua fala. Qual que é o seu diferencial? Por que a pessoa vai ser seu cliente? Por que ela vai fazer com você e não com o outro? E aqui, gente, eu gosto de falar que quando a gente vai apresentar a nossa proposta, a gente tem que falar com segurança, com propriedade daquilo que eu estou oferecendo, do serviço que eu estou oferecendo, mas não pode ser só a qualidade. Tem que ser algum diferencial. Por exemplo, no meu caso, eu mostro a diferença do meu método, o método que nós desenvolvemos aqui, né, ao longo aí desses quase 15 anos, em relação ao método, a forma como muitas pessoas têm a ideia da antiga orientação vocacional, que era feita de uma forma muito mais engessada, muito mais mecânica, que a pessoa nem sabia por que ela estava saindo com aquela resposta. Muitos pais, inclusive, né, deixam de financiar o processo quando não vem para a entrevista inicial, porque tem uma ideia completamente equivocada, deturpada, ultrapassada, na verdade, né, do que seja a orientação profissional. Quando eu apresento a proposta, eu preciso falar qual a transformação que o meu trabalho vai gerar. Agora, é hora de eu poder falar de alguma forma, em outras palavras, o que a pessoa pode esperar. Aqui, gente, tem uma dica que é muito preciosa, que eu gosto muito de trazer, exemplos. Exemplos em que sentido? Tanto exemplos de materiais, de algumas ferramentas, de algumas coisas que eu vou trabalhar, então eu explico as etapas do método, né, como a gente faz, do método que a gente desenvolveu. Eu explico, de novo, né, por que ele é diferente. Eu explico ali o passo a passo para a pessoa poder entender. Detalhe, tem que explicar de uma linguagem que a pessoa entenda. Não adianta a gente explicar falando um psicologuês, né, um pedagogês, enfim. Não adianta, a gente precisa usar uma linguagem acessível. Eu dou vários exemplos, né, exemplos de ferramentas que a gente utiliza, enfim, tentando me conectar e gerar essa proximidade do método, do que eu tô oferecendo e como que eu mostro essa transformação. Eu trago exemplos mesmo, né, de situações, de pessoas, né, sem, obviamente, mencionar nomes, mas de casos, né, que eu atendi e que eu vejo que são, por exemplo, situações semelhantes àquela que ele está me trazendo e que teve um desfecho A ou que teve um desfecho B, né, cada um tem ali um desfecho diferente, mas mostrar isso, assim, a transformação que o método, que o serviço que você oferece pode gerar. E mostrar o que a pessoa vai perder, você não vai falar dessa forma, daqui a X tempo ela vai estar ali talvez, né, ela se acomoda de novo na carreira, por isso mesmo, deixa, né, outro momento eu faço, outro momento eu pago.
E aquelas dores, às vezes, vão se transformando numa bola de neve, né? Num processo, às vezes, até mesmo de adoecimento. Então, você poder colocar com carinho, com ética, né? Mas você poder mostrar isso. E aí, sim, você vai pro quinto e último elemento, gente. Muitos perdem o cliente aqui. A Marcela já perdeu muitos clientes há alguns anos, né? Atrás nesse quinto elemento. Agora é hora de você falar o preço, financeiramente falando, quanto custa. Falar do preço, gente, com tranquilidade. Falar do preço com segurança, né? Porque se você já mostrou o quanto que isso vai ser transformador, você pensa o seguinte, às vezes uma pessoa paga uma escola excelente, cara, aula de redação, aula particular disso, daquilo outro, ou mesmo quem está em carreira, investe em tantos cursos ali de aperfeiçoamento ao longo da carreira e de repente não sabe o que faz com aquilo. O que seria um processo de, sei lá, de R$3.000 perto de uma mensalidade de R$1.500 por um mês? A orientação profissional, ela é um tiro curto, então ela tem um começo, meio e fim, ela tem um processo de duração. E aí depois que você falou desse preço, a gente fala, né, não ofereça desconto, gente, a pessoa não tá te pedindo desconto ali necessariamente. Eu já ofereci muito desconto antes da pessoa pedir, porque eu não tinha segurança para falar o meu preço. Agora não, agora eu falo o preço com segurança, eu falo as possibilidades, as formas de pagamento que eu posso oferecer. E já proponho o agendamento, que é um outro ponto importante aqui. Podemos agendar então, fulano? A gente tem que ver a questão de horário, porque a minha agenda, né, é complicada. E aí, gente, você já propõe ali dentro da realidade da pessoa. Muitos casos eu já consigo deixar essa entrevista agendada. Isso já é quase certeza que a pessoa realmente fechou com você. Um ou outro desiste depois de agendar. Pode ser que a pessoa te peça um tempo para pensar. Não tem problema, claro, fulano, você pode pensar, ou vou conversar com meu marido, ou vou ver qual a melhor forma de pagamento, mas eu dou um prazo para a pessoa poder me dar o feedback. Você pode me dar esse feedback até na sexta, porque eu vou deixar esse horário X pré-reservado já para você, e aí eu aguardo a sua confirmação na sexta, só para realmente eu não colocar ninguém, né? Porque podem aparecer outras situações, para eu não colocar ninguém nesse horário. Geralmente eu dou umas 48 horas para a pessoa dar esse retorno. São estratégias, né, de fechamento que a gente fala do processo da entrevista que potencializam muito a chance de você realmente transformar esse potencial cliente num cliente de fato, num cliente efetivo. Fez sentido? Se fez sentido, gente, se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui. Coloca para mim aqui dos 5 elementos principais, né? Do contato inicial, de entender e escutar a demanda, do 3, o envolvimento dos pais, 4, a apresentação da proposta e 5, o fechamento do processo. Qual deles mais somou, trouxe insights importantes aí para você? Coloca aqui nos comentários para mim que eu vou adorar saber. Lembrando que toda quinta a gente tem aí vídeos novos aqui no nosso canal e toda terça a gente tem a nossa tradicional live de terça-feira. Acompanhe as nossas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreve para você ser notificado, tá bom? Um beijo grande, a gente segue juntos nessa caminhada. Um beijo, tchau, tchau!